Once Upon a Time in Hollywood, ou Era Uma Vez em Hollywood. Tirei da gaveta da poeira essa camisa de Kill Bill, tenho mais de 10 anos, chega a estar desabrochando aqui na gola. Pessoal, que feliz eu estou por fazer uma análise de um filme de Tarantino, e eu já posso dizer que vi metade dos seus filmes no cinema, a partir do Kill Bill 2. Tem umas histórias curiosas, mas o assunto aqui é o Once Upon a Time. Eu tô muito feliz porque tava até dando uma olhada aqui que os últimos filmes analisados pelo All Blue sempre era na pegada de Marvel, Disney, e eu tava louco pra analisar uma coisa, por assim dizer, mais cult. Porém, o Tarantino também é um diretor mainstream. E esse filme tá absurdo de bom, é um filme que te provoca, que te faz pensar e querer discutir após a sessão. Vamos trazer essas discussões com spoiler agora nesse vídeo. Vamos embora? Vamos lá! Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Já vai mandando um soco bem violento no like e se inscreve no canal para mais análises de filme. Pois é, galera, que orgulho dizer que vi metade dos filmes de Tarantino nos cinemas. Isso dividindo o Kill Bill em 2 filmes. Eu não vi o Cães de Aluguel, nem o Pulp Fiction, nem Jack Brown, nem a primeira parte de Kill Bill. No Kill Bill eu tinha 16 anos, 17, e a censura era 18 anos, por motivos óbvios. E aí na parte 2 é a troca, né? A censura era 16, eu tinha 18. E a partir daí eu comecei a ver. Eu acredito que eu não vi o Death Proof, mas o Bastardos Inglórios, Django, Oito Odiados, e agora Era Uma Vez em Hollywood. Que filme, vamos falar sobre ele. O filme é interessante porque ele tem muito da metalinguagem, afinal ele tá falando de cinema. O filme se passa em 1969, no primeiro momento em fevereiro, no segundo momento em agosto de 69, trata aí do final da Era de Ouro de Hollywood. Um outro fator interessante que tem a ver com essa metalinguagem é que o Tarantino ele se preocupa em mostrar o processo de filmagem de dentro da indústria. No caso, a gente vê todo um take já visualizando o produto final de um filme dentro do filme, e aí o ator erra a fala e esse processo precisa reiniciar, e é tudo muito interessante. É como se fosse uma aula particular do próprio Quentin Tarantino. Era Uma Vez em Hollywood conta a história de um ator em decadência, o tal do Rick Dalton, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, e também acompanhado pelo seu dublê, o Cliff Booth, interpretado pelo Brad Pitt. E eles são tipo parceiros da vida. O Cliff Booth é um faz-tudo, além de ser o dublê de Leonardo DiCaprio, ele é um faz-tudo para o Rick Dalton, e é massa você ver as nuances da amizade entre esses dois. Esse ano de 1969, o qual o filme se passa, é justamente o ano em que Sharon Tate, a personagem interpretada por Margot Robbie, foi brutalmente assassinada pela família Manson. E ela estava grávida de 8 meses. Então, a tensão do filme segue nesse núcleo, nesse acontecimento. É como se a gente fosse levado a esperar que o filme acabasse de uma maneira muito brutal por esse lado da Sharon Tate, da Margot Robbie. Porém, o filme ele subverte muito as expectativas, não só no final, nessa cena meio que esperada, mas também ao longo do filme. Tem umas outras cenas que só pelos personagens estarem andando na rua você já fica tenso, e eu gosto muito porque o Tarantino faz isso de uma maneira excelente. Falando um pouco isoladamente dos personagens, eu gostei muito do personagem do Leonardo DiCaprio, Rick Dalton. É um ator em decadência, ele fazia filmes de faroeste nos anos 50 e ele era um mocinho nesses filmes, então a carreira dele estava em ascensão, porém entrou em declínio, e aí ele só estava sendo chamado para fazer os vilões, e é uma atuação dentro da atuação do Leonardo DiCaprio, e eu acredito que pelo papel que ele desempenhou nesse filme, ele é digno do Oscar, galera. Vocês precisam ver o Leonardo DiCaprio nesse filme, tá insano realmente. E ele
tem um personagem que rende muitas cenas boas de comédia, porque é um personagem meio que durão, impaciente, e tem um outro lado totalmente inseguro. E aí tem momentos que ele vira uma criancinha, e é bem interessante esse termo, né, dele virar uma criancinha em questão da insegurança, quando ele contracena com outra criança, que é uma garota que tem mais uma confiança no que ela tá fazendo. E o Leonardo DiCaprio aprende com ela o que é que ele precisa fazer para seguir a carreira dele de ator. O personagem do Brad Pitt é o mais interessante, particularmente falando. Eu gosto muito do jeito badass dele, e ele sempre protagoniza as sequências de tensão mais interessantes aí do filme, né? Como a gente falou, ele é o Cliff Booth, ele é o dublê e faz tudo do Rick Dalton. Esse Cliff Booth, ele também é veterano de guerra, e tem uma lenda urbana nos bastidores de Hollywood que vai provocando a gente. O Cliff Booth matou ou não a esposa? Galera, é muito interessante que tem um momento de um flashback dentro do filme sobre esse momento, e o Tarantino corta no momento em que a gente se faz a pergunta, pô, ele matou ou não a esposa? Porque o filme mostra de uma maneira meio que acidental, né? Como se ele tivesse ali, tipo, agredindo ela, nem nada do tipo. Então é uma cena que você fica, pô, ele pode ter matado de uma maneira inocente, sem querer, pelo contexto, ou ele pode ter matado por querer, e a gente não sabe. E é muito legal essas provocações do Tarantino. Lembrando que o Rick Dalton e o Cliff Booth são personagens fictícios, tá bom? Eles foram criados aí pelo Tarantino para poder justamente ser uma engrenagem maior que altere o funcionamento das outras em todo esse sistema de Hollywood nesse ano de 1969. A Margot Robbie tá muito incrível de Sharon Tate. A gente vê pelo lado dessa personagem os bastidores mais glamurosos da indústria hollywoodiana, já que a Sharon Tate, na época, era casada com o Roman Polanski, que se envolveu em diversas polêmicas no futuro, né? E a Margot Robbie, né, a Sharon Tate, ela protagoniza umas cenas de muito amorzinho no filme, que eu acredito que é a homenagem de Quentin Tarantino à vida de Sharon Tate. Tem um momento em que a Margot Robbie vai lá para um cinema e ela vê o próprio filme que ela tava estrelando. Pô, é muito bonitinho, véio. A reação dela, ela atenta à reação da galera que tá vendo, e quando ela percebe que as pessoas estão se divertindo na cena que ela tá protagonizando, pô, muito bonito. E a grande tensão do filme, né, da família Manson, gira muito em torno dela. Então, quando você vê ela dirigindo sozinha, ela andando por uma calçada, ela entrando sozinha no cinema, você fica, pô, será que o Charlie Manson ou algum integrante da família Manson vai aparecer aí? Você sente uma sensação de perseguição. Alguém tá te vigiando. E essa inquietação é muito boa no filme. Mas aí, no final, a tensão é subvertida. A gente vai criando esse espírito de tensão em torno da Sharon Tate no decorrer do filme, porque a gente sabe do episódio de 1969 que a Sharon Tate, grávida de 8 meses, acompanhada de mais 3 amigos, todos desse grupo foram assassinados brutalmente por integrantes da família Manson. E você vai vendo o filme com aquela sensação de pesar, né? Porque você gosta da atuação da Margot Robbie enquanto Sharon Tate, você torce pelo melhor, você já vai fazendo aquela cara... Rola um gosto agridoce no decorrer do filme, porque você não quer que a Sharon Tate morra, mas é isso que tá na história, né? Mas aí é um filme de Quentin Tarantino. E da mesma maneira que ele fez o seu filme de guerra num universo paralelo, né? O seu filme de Segunda Guerra Mundial, Bastardos Inglórios. O que acontece ali com o Hitler e os nazistas no cinema não é o que acontece na vida real, mas o Tarantino metralha todo mundo. E é o que rola aqui. Esse é mais um filme de drama histórico no universo paralelo do Quentin Tarantino. É o What If dele. What If? E se a Sharon Tate não tivesse sido assassinada? Então, esses assassinos da família Manson confrontam o Brad Pitt,
o seu Pitbull e o Leonardo DiCaprio. Galera, é um momento muito de catarse. É aí quando o Tarantino usa muito bem a ultraviolência. Eu acredito que alguns fãs do Tarantino esperam essa ultraviolência ao longo de todo o filme, mas ele sabe quando usar. E é um filme muito maduro do Tarantino, justamente por toda essa metalinguagem do cinema. Por isso que eu acredito que ele vai ganhar uns Oscars, até o de melhor ator, para Leonardo DiCaprio. Tem uma polêmica sobre esse nono filme de Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, sobre o Bruce Lee. Porque o Bruce Lee no filme, ele é mostrado de uma maneira um tanto quanto arrogante, e ele chega a brigar com o Cliff Booth, e em um momento da briga ele leva a pior, o que faz a gente questionar aquela soberania marcial do Bruce Lee, né? Mas aí o Quentin Tarantino explicou. A filha do Bruce Lee ficou meio chateada e queria que o Quentin Tarantino pedisse desculpas, né? Porque retratou o meu pai como um arrogante. Sobre isso, o Tarantino respondeu, ó: Bruce Lee era meio que um cara arrogante. O jeito que ele falava, eu não inventei. Ouvi ele falar coisas como essas. As pessoas me dizem, ele nunca disse que poderia derrotar Muhammad Ali. E sim, ele disse. Não só ele disse isso, sua esposa disse isso. A primeira biografia dele que li foi Bruce Lee, The Man Only I Knew, de Linda Lee, e ela absolutamente disse isso. Sobre o Bruce Lee ter levado a pior em alguns lances da sua briga com o Cliff Booth, o personagem interpretado pelo Brad Pitt, o Tarantino disse isso aqui, ó: Brad não poderia derrotar Bruce Lee, mas Cliff, o personagem que o Brad Pitt interpreta, talvez pudesse. Então se pergunte, quem ganharia em uma briga, Bruce Lee ou Drácula? É a mesma pergunta. São personagens fictícios. E eu digo, Cliff poderia derrotá-lo. Ele é um personagem fictício. Pois é, galera, então a gente tem que separar o joio do trigo também. Claro que esse filme não desmerece a carreira de Bruce Lee. Pesquisem. Fico até me perguntando, vocês querem um vídeo sobre Bruce Lee? Porque realmente é admirável. A gente pode fazer um resumão aqui, de repente. Vamos ver as respostas, né, em quantidade de views e comentários desse vídeo. Recomendo pra todo mundo. É muito legal a gente sair daquela caixa, né, de filmes da Marvel, filmes da Disney, animações e tal, mainstreams, blockbusters, e ir pra um filme. Eu sei que o Tarantino tem um lado mainstream, mas os filmes do cara, com exceção de Jack Brown, são todos originais, esse incluso, um filme que vai dialogando com a indústria. É Quentin Tarantino, né, galera? Quero muito saber a opinião de vocês sobre Era Uma Vez em Hollywood. Deixa aí nos comentários e até a próxima!